Bem-vindo à Tribuna Livre, o lugar onde se discutem as questões políticas, sociais e culturais que nos definem e ao nosso presente e futuro. Eu sou o Henrique Freitas de Arriaga e o tema de hoje é a grande substituição. Falamos de Le Grand Remplacement, título de um ensaio de René Camus de 2012, onde se defende que a Europa branca sofre uma colonização inversa que a extinguirá conforme a conhecemos. Recupera, portanto, a ideia de uma conspiração demográfica. Os imigrantes estrangeiros não serão integrados porque não são assimiláveis, nem em número, nem em cultura, nem em civilização, e substituirão a população branca. Com raras exceções, em Portugal esta teoria não é debatida no espaço público a que todos temos acesso, o que a tem remetido para as franjas políticas e para os extremos do discurso político, onde oscila entre a negação de significado, o racismo e o discurso de ódio, obrigando-nos assim até agora ao silêncio escuro, onde tem crescido sem discussão. Para analisarmos este assunto, temos connosco o historiador Luís da Cunha Albergaria, professor jubilado, autor, entre outros títulos, de Eurábia, a Europa de Amanhã. Maria Luísa Moura, secretária-geral adjunta do Gabinete Europeu para as Migrações, e Carlos Soromanho, sociólogo e investigador no Centro de História, Territórios e Comunidades. Bem-vindos. Começo por si, Luís. De onde vem esta ideia de genocídio branco? Antes, permita-me agradecer o convite para participar neste debate e cumprimentar a mesa, Maria Luísa, Carlos Soromanho. A resposta à sua pergunta, Henrique, a ideia de genocídio branco já a vimos nos projetos eugenistas do início do século passado e explicitada no panfleto nazi do Departamento para a Investigação da Questão Judaica de 1934, cujo título era As Nações Brancas Estão a Morrer. E no texto de Camus, que é de 2012, este processo de substituição demográfica conduzirá a uma alteração étnica e civilizacional islamizante. Maria Luísa, isto é uma consequência das políticas de imigração? Bom, olá e antes de mais obrigada pelo convite. A grande substituição, nas suas versões mais ou menos conspiratórias, tem emergido progressivamente nos diferentes países europeus. Inicialmente em França, na Bélgica, depois no norte da Europa, por fim Itália e Espanha e agora em Portugal. Mas nós não podemos esquecer que esta teoria da grande substituição atravessou, entretanto, o Atlântico. Ela está enraizada nos Estados Unidos, na sua expressão mais exuberante e conspiratória e ao serviço da ala radical do Partido Republicano. Mas é pior do que isso. Um em cada 3 norte-americanos acredita na grande substituição. Isto é, que está a ser levada a cabo a substituição da população norte-americana branca por afrodescendentes e imigrantes hispânicos como resultado de uma conspiração de um grupo poderoso que tem por objetivo os ganhos eleitorais e a mudança ou a alteração da cultura e do modo de vida americanos. Para 32% da população adulta nos Estados Unidos, repito, 1 em cada 3 adultos, esta é uma prática em curso e não uma teoria. Portanto, do outro lado do Atlântico, a alteração étnica e civilizacional anunciada não é islamizante. Carlos, isto merece-lhe que comentário? É uma teoria racista e xenófoba adaptada às características demográficas de cada país. Na Europa, o papão da extrema-direita é o Islão. Nos Estados Unidos, o papão trumpista é hispânico e afrodescendente. Luís, a grande substituição é uma prática em curso? É uma teoria ou é uma conspiração? Bem,
Como disse Humberto Eco aqui há uns anos no Festival de Milanesiana, e deixe-me citar para não errar, as conspirações reais não são misteriosas porque são imediatamente descobertas, ou porque fracassaram, como a conspiração para matar Napoleão III, ou porque foram bem-sucedidas, como o assassinato de Júlio César. As conspirações misteriosas, por outro lado, são infindáveis, insondáveis, incontestáveis. Portanto, são instrumentos de poder. A teoria conspirativa da sociedade já foi analisada e desconstruída. Quer explicar? Bem, é um fenómeno social específico que tem a sua origem num grupo de poderosos a quem esse fenómeno interessa ou beneficia. A teoria conspirativa será, e deixa-me citar novamente Humberto Eco, um resultado típico da secularização de uma superstição religiosa. O lugar vazio dos deuses é ocupado pelo grupo de poderosos e pelas suas intenções ocultas que é preciso revelar. No caso norte-americano, será isto, e o núcleo paranoide social do grupo alt-right, ala mais à direita do Partido Republicano. É importante referir, para além das explicações conspirativas, os factos e as suas consequências. O Partido Republicano, e não falo das suas franjas, mas de 36% dos seus membros, à semelhança das direitas nacionalistas europeias, têm-se socorrido da narrativa da grande substituição para exigir o reforço das políticas anti-imigração, anti-globalismo e anti-multiculturalismo, políticas conservadoras e anacrónicas. Como, aliás, vimos já este ano também em França. Foi ou não foi com o apoio do Rassemblement National, da Frente Nacional de Le Pen, que passou o pacote de medidas mais restritivas dos últimos anos na nova lei de imigração? E isto para não falar do fim do cordão sanitário em volta da Frente Nacional. E pelas mãos dos macronistas. Não teriam conseguido passar a lei sem o apoio da extrema-direita de Le Pen. Uma lei regressiva. Carlos, iremos já analisar a situação francesa no contexto europeu. Mas antes, deixe-me passar a palavra ao Luís Albergaria para que responda à questão que é para todos. A grande substituição é uma prática em curso? É uma teoria? Ou é uma conspiração? Claro que é um fenómeno em curso, mas despojado dos elementos conspiratórios. Não há um grupo de homens sentados numa sala a decidir maquiavelicamente o futuro do mundo. A propósito da situação francesa levantada aqui pelo Carlos Sermain, dentro de poucos anos, 1/3 da população francesa será de origens essencialmente diferentes. Será do Norte da África, de Marrocos, da Argélia, da Tunísia, da África subsaariana. Franceses cuja primeira geração de imigrantes começou a chegar nos anos 50 e 60 do século passado. Não há como negá-lo. É outra linhagem civilizacional e, de um lado, predominantemente islâmica. A média das mulheres europeias tem menos filhos que as mulheres imigrantes na Europa. 1,6 para 2,8. Isto terá consequências nada conspiratórias. A cultura clássica e o catolicismo deram-nos o Estado de Direito e as democracias liberais. O mundo árabe, que é diverso, não é democrático nem liberal. Na melhor das hipóteses, não é uma teocracia regulada pela Sharia, na pior, é. O que é que acha que vai acontecer na Europa nos próximos anos? Será mais diversa culturalmente? Menos hegemónica? Os conflitos que vemos na sociedade francesa entre franceses de origem magrebina ou argelina e franceses de origem europeia são, em regra, de fundo racista. Maria Luísa? Sim, o Carlos tem razão. Eu gostaria de referir o seguinte. Não se pode confundir extremismo religioso e delinquência com religião e etnia. São coisas distintas. A situação nos banlieues é muitas vezes sobreponível, de facto, mas isso é circunstancial. Não pode ser confundido com os gravíssimos problemas sociais na origem das atividades criminosas, sejam elas o tráfico de drogas ou de armas. Estes bairros sociais, os banlieues, são verdadeiros guetos, onde a lei não chega. Mas onde, mesmo assim, os migrantes vivem em média apenas 10 anos, prosseguindo depois a sua integração num tecido social mais alargado. Há, de facto, uma cintura de imigração em torno das principais cidades francesas.
e onde a desindustrialização e a deslocalização das manufaturas foi mais evidente, há um aumento do desemprego, um aumento da dependência dos subsídios sociais e, sim, da delinquência, até de fenómenos de radicalização religiosa. Mas aqui a ordem dos fatores conta. Como conta a progressiva islamização do espaço público, tanto nos véus como nas abaias, a cobrir o corpo da mulher islâmica. Uma verdadeira regressão no direito da mulher. Parece-lhe razoável que, por ter um cabelo fora do véu, uma mulher possa ser responsável pela excitação sexual do homem? Na Europa, no século XXI, finge-se que o Ocidente branco, judaico-cristão, colonizador, amigo do imperialista americano, não foi constituído como um alvo, e um alvo federador nos tempos mais recentes. Veja-se, por exemplo, as bandeiras palestinianas por todas as capitais do mundo, com o slogan "From the river to the sea, Palestine will be free". O que o Luís está a dizer é que esse slogan é antissemita. Do rio até ao mar, a Palestina será livre, o que pressupõe que do Rio Jordão ao Mediterrâneo não haverá mais do que a Palestina. Percebemos todos claramente, mas voltemos à questão que a Maria Luísa ainda não respondeu. Maria Luísa, a grande substituição é uma prática em curso? É uma teoria ou é uma conspiração? Não há qualquer substituição, étnica ou civilizacional. Há, isso parece-me evidente numa Europa envelhecida, a necessidade de imigração e de criarmos condições para receber e integrar os migrantes. Eu gostava de partilhar, se me permite, uma notícia e lembrar que as contribuições dos imigrantes para a segurança social em Portugal, em 2022, foram superiores a 1.800 milhões de euros. 1.800 milhões, o valor mais elevado de sempre. Mas os imigrantes só beneficiaram de pouco mais do que 250 mil euros. Ora, isto dá um lucro de 1.600 milhões. Os imigrantes são menos de 10% da população portuguesa e a eles devemos o aumento de uma população em declínio e o exercício de profissões que os portugueses europeus recusam. São deles os horários mais prolongados, são deles os trabalhos mais mal pagos. Com a imigração acentua-se, de facto, a diversidade cultural e religiosa numa Europa predominantemente branca e judaico-cristã. Mas isto é mau? Claro que não. Nem se põe qualquer questão de substituição fora do ideário da extrema-direita, que na Europa elegeu o Islão como inimigo e nos Estados Unidos os negros e os hispânicos. É um eurocentrismo que oferece uma visão enviesada, onde os pressupostos coloniais são reforçados. Estamos quase a ouvir o Evangelho segundo Fanon. Eu gostava de saber que mundo é que vamos ter em 2050, quando 1/3 da população francesa for islâmica e a Suécia também, e o número tiver aumentado significativamente na Europa. Que mundo? Sabia que nos últimos anos o uso do véu duplicou? Acha que isso é um indicador de quê? Olha, de liberdade religiosa. A sociologia, Carlos, não faz dano um pouco de literatura. Aconselho Submissão, o romance do Houellebecq, que saiu no ano do massacre de Charlie Hebdo, onde a liberdade de expressão se pagou com a vida por causa dessa liberdade religiosa. Isso é faccioso. O que Submissão muito bem revela nem é questão islâmica da sociedade francesa em particular ou da Europa em geral. Isso é óbvio. Mas sim a aliança entre as universidades, colonatos do marxismo cultural e a supressão da democracia liberal. Quando a laicidade do Estado e as democracias liberais, com todas as falhas que têm, forem uma memória, repensaremos este momento presente como aquele em que ainda éramos livres. A religião islâmica e o radicalismo islâmico são distintos. Ah, bom. Sem dúvida, sem dúvida. Mas muitas vezes são as minorias locais radicais quem determina o curso da história, ou não é? Foi ou não foi uma minoria, o Hamas, que atacou os miúdos no festival e o Kibbutz Kfar Aza? Nem por isso deixou de ser o catalisador da união da Rua Árabe para as manifestações antissemitas europeias e para a federação dos ódios do costume ao imperialista americano, mais a decadência ocidental, o liberalismo. E o Luís Albergaria, no seu último livro, Eurábia,
É claríssimo assinalar essa mesma decadência ocidental. Apresenta-nos um Ocidente hiperprogressista nas causas, subjugado pelo politicamente correto, divorciado da classe média baixa, dos esquecidos do globalismo e cujo movimento de reação os empurra para a direita conservadora por um lado e para o islamismo por outro. E voltaremos a isto. Mas antes, se já vimos, e até num passado recente, estes movimentos sociais profundamente racistas ganharem expressão ao ponto de ter sido vivida na Europa uma das maiores tragédias politicamente organizadas, a solução final, o extermínio dos judeus pelos nazis. Como é que estas questões, Maria Luísa, ainda encontram eco nas populações? Quando uma população é constituída como bode expiatório, no caso os migrantes, torna-se fácil manipular a opinião pública. Há eles, os outros e nós, uma divisão. O outro é o inimigo e pode imputar-se-lhe tudo. Deu lucro à segurança social? É indiferente. O importante é referir que é por causa dos imigrantes que não há habitação para os portugueses. Vivem 20 migrantes num apartamento com renda exorbitante e sem condições de habitabilidade para tanta gente. Mas eles, não os senhorios sem escrúpulos, é que são os responsáveis pela crise da habitação. 30% dos migrantes está no desemprego. Mais uma vez, o que recebem em contribuições do Estado é muitíssimo inferior ao lucro que dão. Mas são os responsáveis por captar benefícios a que os portugueses não acedem. E este modelo de acusação serve para tudo. A habitação, o trabalho, os benefícios, tudo. As consequências deste discurso nós-eles que a Maria Luísa apontou exorbitam quando são normalizadas pelo poder. Basta ter lido o feed de Donald Trump quando ele ainda estava no Twitter. E este é o discurso que tem ganhado força e visibilidade desde a eleição de Trump em 2016, quando o valor dos factos caiu e a cultura da pós-verdade cresceu e se consolidou. Os supremacistas brancos, em número crescente, os mesmos que fizeram a invasão do Capitólio, amplificam este discurso racista, a teoria da grande substituição. São os mesmos que querem Trump de novo na presidência. Não nos podemos esquecer do massacre perpetrado na Noruega por Anders Breivik. Foram 77 vítimas, a maior parte adolescentes, ou por Patrick Crushes, 22 vítimas, ou por Brenton Tarrant, 51 vítimas. Há mais casos, infelizmente. São todos crimes de ódio, todos. Brenton Tarrant foi explícito. Ele disse, e vou citar, enquanto o homem branco viver, nunca conquistarão as nossas terras, nunca substituirão o nosso povo. E todo este discurso de ódio é, como disse o Carlos, amplificado pelas redes sociais. O algoritmo dá a cada um mais do mesmo, sem contraditório. Reforça as convicções que a pessoa nem sabia ter. Mas nem por isso deixa de haver. E agora voltamos à Europa e à situação francesa que a exemplifica. Uma situação de conflito social. Duas tragédias com dois adolescentes transbordaram para as respectivas comunidades e para o mundo político. E, infelizmente, com aproveitamento político quer da extrema-esquerda, quer da extrema-direita. Falo, obviamente, dos casos dos adolescentes franceses Nahel Merzouk e Thomas Perrotot. Nahel Merzouk foi morto a tiro numa operação policial após ter roubado um Mercedes e ter conduzido perigosamente por Nanterre, recusando-se a parar quando instado pela polícia. Na sequência da morte do adolescente, a França viveu uma semana de protestos e violência nas ruas, enquanto a polícia francesa se viu acusada de racismo. Na Assembleia Nacional, num ato de contrição nacional, fez-se um minuto de silêncio por Nahel. Thomas Perrotot era um estudante, jogador de rugby, que estava numa festa num centro recreativo em Crépole, com mais 17 adolescentes,
quando foi esfaqueado por um grupo também de franceses de origem norte-africana, 3 adultos e 3 menores. Thomas Perrotot, francês de origem europeia, morreu antes de chegar ao hospital. Ao contrário do que aconteceu com Nahel, não houve nos média, inicialmente, manifestações de indignação, nem sublevação nas ruas, nem com o ataque, nem com a morte deste jovem, ainda que na comunidade se ouvisse esse clamor. Acha que há 2 pesos e 2 medidas a exacerbarem este conflito social e cultural, Carlos? Como é que pode fazer essa comparação quando num dos casos o adolescente foi morto pela polícia? O outro foi morto por criminosos. Aí está a minha resposta. Luís? Claro que há 2 pesos e 2 medidas. Temos, seja em França, seja em Portugal, as universidades e os média tendencialmente de esquerda, desde 68 em França e desde 74 em Portugal. Portanto, o branco, adolescente ou não, e mesmo sem cadastro nem que seja por herança, um opressor. E se é atacado e morrer nesse ataque, mas o atacante for de uma minoria étnica ou religiosa, haverá sempre condicionantes sociais, económicas e mesmo históricas que justificam esse ataque. Se não justificam, pelo menos atenuam a sua gravidade. É evidente que fora do quadro mental da esquerda progressista, aquela que abandonou os pobres e os operários para se dedicar à teoria crítica e causas afins, isto indigna. E não poder expressar essa indignação, como no caso de Thomas Perrotot, por receio de ser acusado de racismo, traz ao de cima sentimentos de revolta. Ganham os populistas, perdem as comunidades. O que acabou de dizer não é populista? Não, Carlos. É um facto. Como de certo sabe, este caso condicionou a nova lei de imigração francesa que, se passou, foi graças a Marine Le Pen. E se o famoso cordão sanitário em volta da Frente Nacional se desfez, foi graças à falta de apoio a Macron por se considerar a lei restritiva. Não é um ganho dos populistas? Mas o Luís não concorda com uma lei de imigração mais restritiva? Restritiva, sim, mas adequada. Os problemas da sociedade francesa, sueca, alemã ou europeia não se vão resolver com leis como esta. Ao contrário do que o Carlos e a Maria Luísa possam pensar, eu vou ao encontro dos críticos do eurocentrismo. E concordo. Há uma ocidentalização homogeneizante. Imagine uma linha cronológica de características religiosas, políticas e económico-sociais ao longo dos séculos. Com as cruzadas, fizemos um mundo de matriz judaico-cristã. Com o colonialismo, espalhamos o liberalismo primeiro e a democracia liberal. Depois, a igualdade de género e os direitos humanos. O nosso imperialismo tem sido um fator contra a diversidade. O inimigo não é o outro, não é a alteridade. É a destruição da alteridade. É querer fazer do outro um eu. O inimigo é o globalismo e o que dele decorre. É o globalismo responsável pelos fluxos migratórios descontrolados, se excluirmos as guerras. Essa é também a visão de Benoît, do Grupo Grèce e da Nouvelle Droite. E é também a visão que Putin tem implantado, tal como o Orbán. Mas essa é outra discussão. Maria Luísa, Carlos, as vossas conclusões. A Europa precisa das suas fronteiras abertas, de uma política inclusiva de todas as diferenças. Nós, europeus, precisamos da migração, mas também pela salvaguarda desses migrantes, precisamos de uma política que aborde equilibradamente a migração regular e que combata a migração irregular. Precisamos que as condições de acolhimento, admissão e residência sejam claramente definidas. O volume de pessoas admitidas deve caber a cada Estado-membro e a integração dos migrantes deve ser planeada para que se estabeleçam relações de reciprocidade e respeito. Precisamos tanto dos migrantes quanto eles precisam de nós. Concluímos. A grande substituição não tem mistério algum. Assenta na síntese de valores da extrema-esquerda e da extrema-direita, os valores ultranacionalistas, antiliberais e antidemocratas que ocupam hoje o espaço daqueles que foram os valores do centro moderado. Obrigado a todos. Obrigado e até à próxima Tribuna Livre.